Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer o comentário da prova da GV Economia, prova de Geografia, que esse ano foi uma prova um pouco mais simples, mas que também apresentou algumas questões que podem ter dado um pouco de trabalho para vocês. Tá? Os temas foram bem diversificados, bem contextualizados, mas às vezes a intenção da pergunta, muitas vezes, não podia se traduzir numa boa execução. Algumas alternativas, de repente, podem ser até discutíveis. Tá? Eu vou procurar rapidamente fazer um comentário sobre elas, destacando que nessa prova caíram mais questões vinculadas à geografia geral do que geografia do Brasil, diferente da do ano passado. Tá? A questão primeira, a questão 61, nós tínhamos uma abordagem sobre a importância da região ártica, né? Comentamos isso em sala de aula, quando a Rússia fincou a bandeira no fundo oceânico do Ártico para garantir, ou para pelo menos de forma simbólica, garantir o acesso à principal riqueza dessa região, que é o petróleo. E na questão colocada, o recurso citado, os hidrocarbonetos. Uma mudança, né, de vocabulário, mas claro que era essa a questão. Né? A questão 62 colocava o problema da xenofobia, outro tema bastante trabalhado, né? Um pôster divulgado na Suíça, que foi muito mostrado pela mídia, jornal, internet, né? Colocando bastante a questão xenófoba em crescimento na Europa. Outra simples, que falava de terremotos, né? Um terremoto ocorrido no Peru, e de furacões na região do México, pedindo para identificar agentes internos e agentes externos, uma questão muito tranquila com relação a isso. Questão 64, surpreendentemente, uma questão extremamente tradicional, né? Um mapa de extrativismo vegetal no Brasil, há muito tempo não se via isso, né? Onde mostrava em destaque o estado do Pará e alguns estados da região sul, açaí e erva mate, né? Que hoje em dia é muito mais cultivada do que produzida da forma extrativista. Questão 65, né? Falamos isso em sala de aula, chamamos atenção até para o aspecto da ação da Espanha com relação à migração clandestina da África, né? A partir dos seus enclaves de Ceuta e Melilla no Marrocos, muito falado isso em sala de aula. Questão 66, sobre queda da taxa de fecundidade no Brasil, a dificuldade, né, que o Brasil pode ter no futuro para a reposição da mão de obra e até para a redução da população economicamente ativa. A questão 67, colocava lá um gráfico a respeito do preço do Big Mac no mundo, né, e era simplesmente uma interpretação do gráfico, uma leitura dele, onde China e Rússia tinham preços, né, mais baratos que no Brasil, apesar desse Brasil, China e Índia serem colocados, Brasil, China e Rússia serem colocados naquele famoso bloco, né, no grupo dos países chamado BRIC, que tem condições econômicas semelhantes. Tá? A questão 68 chamava atenção para um fato atual, que é o conflito na região do Sudão, na região de Darfur, né, onde se chegava à resposta, mais uma vez, pela identificação dos erros claros em algumas afirmações, como o conflito ser baseado na disputa por reservas de petróleo, o que não é verdade, né, e dele ser baseado em questões ideológicas, isso é um aspecto da Guerra Fria, não do atual contexto da África. A questão 69, óbvio, falamos que isso poderia cair como caiu, a questão do IPCC, né, a questão do aquecimento global, falava também da abordagem mais óbvia e tradicional. Né, aquecimento global, inundação, elevação do nível dos oceanos, alternativa A, sem maiores problemas. Questão 70 e 71 talvez sejam aquelas que apresentem alguma dificuldade maior. A questão 70 fala sobre Myanmar, tema atual, muito bem destacado. A pergunta deixa um pouco de dúvida, né? A questão não deixa muito claro sequer o porquê, né, de Myanmar ter importância, ou se a questão pede outro país que seja tão importante geopoliticamente como Myanmar. Né? Optamos pela alternativa D no Paquistão, onde também governos ditatoriais se impõem, né, a questão religiosa. Alternativa 71, a mesma coisa. Né? Temos aí um poema que fala da nova atuação, da nova ação da América Latina, contestando principalmente a influência da América do Norte. Algumas alternativas poderiam também ser interpretadas como formas de resistência a isso. Optamos pela questão mais tradicional, que é da Venezuela, país que mais tem se destacado contra a atuação norte-americana na região. Questão 72, essa talvez tenha sido um pouco mais exagerada na sua abordagem, porque pede um conceito muito recente, discutido recentemente mesmo, num simpósio realizado pela Implaza, né? Que é o conceito de macrometrópole. Tá?
as regiões aí mostradas como Campinas, Sorocaba e São Paulo, que estão sendo consideradas uma metrópole em expansão, principalmente devido à conexão dos eixos rodoviários que facilita o deslocamento entre essas áreas, né? A conexão entre a região metropolitana de Campinas, de São Paulo e da Baixada Santista. A questão 73, né, falava do uso de agrotóxicos e se a gente seguisse aquela estratégia treinada muito, né, em sala de aula, principalmente agora na revisão, se nós invertêssemos e começássemos pela última, já identificaríamos de cara um erro absurdo dizendo que o uso de agrotóxico, né, e de adubos químicos ajuda a fertilidade do solo. Excluindo essa alternativa, imediatamente teríamos a resposta B como a única opção. Questão 74, mais uma vez a prova da economia da FGV coloca uma questão de geografia física conceitual, uma foto mostrando uma praia pequena, estreita, e ao fundo um paredão abrupto. Praia e falésia, não tem muito o que discutir isso, né? E a última questão, que era 75, 2 textos falando sobre globalização, né? Um do Milton Santos, outro do Eric Hobsbawm, ambos falavam de globalização. O texto de Milton Santos dava um enfoque mais econômico, falando das oportunidades em espaços diferentes, né, da competitividade no espaço global, e o segundo texto, o Hobsbawm abordava o futebol e dava uma questão mais cultural, mostrando a competitividade também, só que por outro aspecto, por outro enfoque, né? Então, optamos aí pela alternativa C. Uma prova que não deve ter sido muito difícil executada, apesar de algumas dessas questões envolverem algumas discussões um pouco específicas, mas que para o aluno essa abordagem, na hora da prova, no momento da prova, não deve sequer passar pela sua cabeça, é procurar o caminho mais adequado. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho. Até mais.